Nos dois primeiros vídeos mostramos o Portugal em crise de 1917 e a vida extraordinária dos três pastorinhos. Hoje vamos falar de algo diferente, mas igualmente fascinante. Vamos falar de como o mundo reagiu ao que aconteceu em Fátima, da imprensa que foi lá para desmascarar e voltou sem saber o que dizer, do governo que tentou suprimir e só conseguiu dar mais força ao movimento, e do Vaticano que observou tudo em silêncio, com uma cautela que levou anos, mas que quando finalmente falou, mudou tudo. Essa é a história de Fátima vista de fora, pelos olhos de quem duvidou, de quem investigou e de quem precisou decidir o que fazer com algo que não cabia em nenhuma explicação simples. Em 1917, a imprensa portuguesa era em grande parte controlada por grupos republicanos e anticlericais. Jornais como O Século, um dos mais importantes e influentes do país na época, eram abertamente hostis à Igreja Católica e a qualquer manifestação de religiosidade popular. Para esses jornais, Fátima era exatamente o tipo de coisa que precisava ser exposta e destruída. Superstição de camponeses ignorantes sendo explorada por forças retrógradas para manter o povo na escuridão. Desde as primeiras aparições em maio de 1917, a imprensa republicana tratou o caso com deboche e desprezo. As crianças foram chamadas de fanáticas. Os aldeões que acreditavam nelas foram chamados de ingênuos e analfabetos. Os artigos publicados tinham um tom de superioridade intelectual claro, como se a simples existência daquelas crenças fosse uma prova do quanto Portugal ainda precisava se modernizar. Mas em 13 de outubro de 1917, algo mudou. Naquele dia, estimava-se que cerca de 70 mil pessoas estavam reunidas na Cova da Iria, e entre elas havia jornalistas enviados especificamente para cobrir e desmentir o que acontecesse. Eles chegaram com ceticismo, chegaram com cadernos e com a certeza de que voltariam com a grande reportagem que provaria de uma vez por todas que tudo não passava de histeria coletiva e manipulação religiosa. O que aconteceu naquele dia não estava nos planos de nenhum deles. No dia 15 de outubro de 1917, 2 dias após o evento, o jornal O Século publicou uma reportagem que surpreendeu até seus próprios leitores. O repórter Avelino de Almeida, conhecido por seu anticlericalismo declarado, havia estado presente na Cova da Iria. E o que ele escreveu não foi o escárnio que todos esperavam. Em sua reportagem, Almeida descreveu uma multidão de dezenas de milhares de pessoas que testemunhou um fenômeno solar absolutamente incomum. O Sol, segundo ele, pareceu dançar, girar e lançar raios de luz colorida em todas as direções, antes de parecer mergulhar em direção à Terra, causando terror e depois alívio quando parou. Pessoas que estavam encharcadas pela chuva intensa que caíra antes do fenômeno relataram que suas roupas haviam secado instantaneamente. Outro jornal importante, o Dia, publicou um relato ainda mais detalhado. Descreveu o Sol como um disco de prata opaca que girava sobre si mesmo com velocidade crescente, lançando feixes de luz colorida, vermelha, laranja, amarela, verde, azul, sobre a multidão e sobre a paisagem ao redor. Pessoas que observavam de quilômetros de distância, sem saber o que estava acontecendo na Cova da Iria, relataram ter visto o mesmo fenômeno no céu. Esses relatos criaram um problema sério para a narrativa anticlerical. Como explicar que jornalistas céticos, intelectuais ateus e representantes do governo estavam descrevendo o mesmo fenômeno que os camponeses devotos? Como chamar de histeria coletiva algo que foi visto por pessoas que nem sabiam o que estava sendo esperado naquele lugar? O governo republicano português não assistiu aos eventos de Fátima com neutralidade. Desde o início, as aparições foram vistas como uma ameaça política direta, uma mobilização religiosa que contradizia tudo o que a República havia tentado construir desde 1910. As tentativas de interferência foram várias e progressivamente mais agressivas. Como vimos no vídeo anterior,
Em agosto de 1917, o administrador do conselho mandou prender as 3 crianças para tentar intimidá-las e impedir a 5ª aparição. Não funcionou. Nos meses seguintes, a pressão sobre as famílias dos pastorinhos continuou. Autoridades locais pressionavam, ameaçavam e tentavam de todas as formas desacreditar os relatos. Depois do evento de outubro de 1917, com seus 70.000 presentes e as reportagens que não conseguiram negar o fenômeno, o governo mudou de estratégia. Se não conseguia silenciar, tentaria minimizar. Os jornais alinhados ao regime publicaram análises tentando explicar o ocorrido como fenômeno meteorológico, ilusão óptica em massa ou manipulação emocional de uma multidão sugestionável. Mas o movimento crescia independentemente de qualquer ação governamental. As pessoas continuavam indo à cova da Iria. As histórias continuavam se espalhando. E o governo republicano, já em crise profunda e às vésperas de ser derrubado pelo golpe de 1926, foi perdendo progressivamente a capacidade de controlar a narrativa. Fátima sobreviveu a todas as tentativas de supressão e saiu delas mais forte do que havia entrado. Enquanto a imprensa publicava, o governo pressionava e as multidões cresciam, o Vaticano observava, em silêncio e com extrema cautela. A Igreja Católica tem uma longa tradição de prudência em relação a aparições e fenômenos sobrenaturais. Ao longo dos séculos, a Igreja investigou centenas de alegadas aparições marianas ao redor do mundo e reconheceu oficialmente apenas uma pequena fração delas. O processo é lento, criterioso e deliberadamente difícil. Não basta que as pessoas acreditem. Não basta que os relatos sejam comovedores. É preciso investigar com rigor, ouvir testemunhas, examinar as mensagens à luz da doutrina e avaliar se os frutos espirituais do evento são compatíveis com a fé. No caso de Fátima, o processo começou logo após as aparições, conduzido pelo bispo da Diocese de Leiria, Dom José Alves Correia da Silva. Foram ouvidas testemunhas. Foram analisados os relatos das crianças, foram examinadas as mensagens recebidas, e o processo se estendeu por anos, porque a Igreja não tinha pressa, tinha responsabilidade. Em 13 de outubro de 1930, 13 anos após as aparições, o bispo de Leiria emitiu uma pastoral declarando as aparições de Fátima dignas de crença. Não era uma imposição aos fiéis, era uma autorização. A Igreja dizendo oficialmente que o evento era compatível com a fé e que os católicos podiam, com segurança espiritual, acreditar no que havia acontecido. O reconhecimento foi cauteloso, preciso e tardio, exatamente como deveria ser. Durante as aparições, Nossa Senhora teria confiado às 3 crianças 3 segredos. Os 2 primeiros foram revelados por Lúcia em 1941, quando seus superiores religiosos a pediram que escrevesse suas memórias. O primeiro segredo era uma visão do inferno, um lugar de fogo e sofrimento que Lúcia descreveu com detalhes perturbadores. Nossa Senhora teria mostrado essa visão às crianças para que entendessem a urgência das mensagens de conversão e oração. O segundo segredo continha uma profecia sobre o fim da Primeira Guerra Mundial e o início de uma Segunda Guerra ainda mais devastadora, e um pedido específico, a consagração da Rússia ao coração imaculado de Maria. Esse pedido se tornaria um dos pontos mais debatidos e politicamente sensíveis de toda a história de Fátima, especialmente durante a Guerra Fria. O terceiro segredo era o mais aguardado e o mais polêmico. Lúcia o escreveu em 1944 e o entregou ao bispo de Leiria em um envelope lacrado, com a instrução de que fosse aberto após 1960. O envelope foi enviado ao Vaticano durante o pontificado de João XXIII. Em 1960, ao contrário do esperado, o Vaticano anunciou simplesmente que o segredo não seria revelado. Nenhuma explicação, nenhum detalhe. Por décadas, o mundo especulou. Só em 13 de maio de 2000,
Durante a cerimônia de beatificação de Francisco e Jacinta, o cardeal Ratzinger, futuro Papa Bento XVI, leu publicamente o texto do terceiro segredo. Ele descrevia uma visão de um bispo vestido de branco, subindo uma montanha repleta de cadáveres e sendo morto por soldados. O Vaticano interpretou a visão como referência ao atentado sofrido pelo Papa João Paulo II em 13 de maio de 1981. Mas até hoje há quem questione: será que o texto revelado é o segredo completo? Ou há algo que permanece guardado? A imprensa foi lá para destruir e não conseguiu. O governo tentou silenciar e fracassou. O Vaticano investigou por 13 anos antes de reconhecer. E quando reconheceu, o fez com precisão e responsabilidade. Mas ainda restava uma questão sem resposta. Uma questão que cientistas, filósofos e pesquisadores tentaram responder por décadas e que até hoje não tem uma conclusão definitiva. O que foi, afinal, o milagre do Sol? Como 70 mil pessoas, em locais diferentes, com histórias de vida diferentes, com crenças diferentes, viram a mesma coisa ao mesmo tempo? O que a ciência tentou explicar? E por que nenhuma explicação conseguiu fechar completamente o caso? É isso que vamos investigar no próximo vídeo.